Brasilinas e brasilinos, fala meus caros prisioneiros sobreviventes da ilha de Janja. Mas estou aqui, cuidando desse velho. Janja! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hospício a Céu Aberto chamado República Federativa do Bananil. Se você achava que o Brasil estava apenas passando por uma crise institucional qualquer, parabéns, você é um otimista incurável. A verdade nua, crua e desdentada é que a nossa realidade política foi roteirizada por uma versão esquizofrênica dos Trapalhões. E olha que eu tô falando da época em que eles ainda fingiam ter alguma graça, lá nos anos 80 e 70. Hoje nós precisamos tirar o chapéu e prestar vassalagem para a mais nova déspota esclarecida das Américas, a Cleópatra do Cerrado, a Evita Peron de bazar de luxo, a dona absoluta da caneta e dos destinos da nação. Pílula vermelha, pílula vermelha, pílula vermelha. Sim, meus amigos, ela mesma, Janja! A mulher que conseguiu a proeza de encarnar a Xandona, acordar com a macaca da censura e decidir, no auge da sua sabedoria iluminada, que tem o poder divino de apagar pedaços inteiros da internet brasileira. Sabe quem manda de verdade nessa bagunça hoje? Se você ainda é daquele tipo ingênuo que responde que é o Lula, o Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco ou até o Supremo Tribunal Federal, você está redondamente desatualizado, meu querido. Quem dita as regras, quem escolhe qual aplicativo você pode ou não usar para falar com seus amigos é a nossa primeiríssima dama, a Maria Antonieta do Planalto. Ela simplesmente acordou em uma bela manhã ensolarada, invadiu uma reunião de ministros com pose de imperatriz romana, olhou para a cúpula do governo e decretou com a autoridade de quem acha que governa uma monarquia absolutista hereditária. Eu acho que a gente precisa retirar imediatamente. É um apelo que eu faço, o Discord do ar. E o que aconteceu em seguida? A Advocacia Geral da União e a Agência Nacional de Proteção de Dados, parecendo dois poodles adestrados em feira de filhotes, começaram a balançar o rabinho freneticamente e saíram correndo para cumprir a ordem da patroa, sem questionar nem por meio segundo. Diante das informações prestadas pelo nosso secretário de Assuntos Digitais, eu vou solicitar ao ministro da Justiça que imediatamente encaminhe formalmente todas essas informações à Advocacia Geral da União para que nós possamos manejar uma ação civil pública contra a plataforma. É de cair o queixo da cara, né? Agora, por favor, puxe aí na sua memória de eleitor. Em qual urna eletrônica a senhora Janja foi votada? Quantos votos ela teve na legenda? Qual é o cargo dela na estrutura constitucional da República? Zero, nada, niente. Ela não é presidente, não é vice, não é deputada, não é senadora, não é ministra, não passou nem em concurso de telefonista da prefeitura. O cargo oficial dela no organograma do Estado brasileiro é simplesmente o de esposa do presidente. Mas, na cabeça oca do nosso estamento burocrático, parece que o matrimônio com o chefe do executivo vem acompanhado de um passe livre para cometer tiranias e atropelar as liberdades de dezenas de milhões de cidadãos. Quando uma figura sem voto, sem mandato e sem qualquer respaldo legal estala os dedos e a máquina inteira do Estado obedece feito súdito medieval de joelhos na lama, a nossa Constituição já foi pro lixo, virou papel de enrolar pamonha e a tão falada democracia que eles juraram defender virou só um bibelô mofado na prateleira do autoritarismo. Take action to end poverty now and to combat climate change. E vocês acham que o show de horrores para por aí? Se fosse apenas uma crise padrão de prepotência ditatorial, já seria vergonhoso. Mas a tragédia é que a nossa autoproclamada czarina da censura é de uma ignorância técnica e fatual que beira o inacreditável. Ela decidiu subir no palanque da moralidade barata, usou a dor de uma família e a tragédia absolutamente terrível de uma garota de 13 anos de idade lá em Naviraí para justificar a sanha persecutória do governo e pedir a cabeça do Discord numa bandeja de prata. Só tem um pequeno detalhe, uma insignificante minúcia que a nossa brilhante estrategista da censura convenientemente esqueceu de checar no alto da sua soberba. O crime não aconteceu no Discord. Deixa eu falar bem pausadamente para ver se o eco chega até o gabinete do Planalto. A violência hedionda aconteceu durante uma chamada de vídeo privada no Instagram
e as imagens foram posteriormente disseminadas no Telegram. O Discord não teve absolutamente nada a ver com o crime original. O crime de Naviraí não foi cometido no Discord. Nós temos um erro aí de apuração e, infelizmente, este crime aconteceu numa call fechada do Instagram. Eles gravaram e eles reproduziram isso no Discord. E aí, depois que a menina já estava morta, eles retransmitiram isso em vários outros lugares. Um deles foi no Discord, para um montão de adolescentes assistirem aquele horror que eles chamam de LULZ, luz. É a mais pura manifestação do poste mijando no cachorro, da vovó do Zap que não sabe a diferença entre um modem de internet e uma fritadeira elétrica, mas acha que tem autoridade moral para desligar a rede inteira. Agora fica aqui a pergunta de $1 milhão. Já que a Janja quer posar de paladina da justiça cibernética e os fatos estão escancarados na mesa, cadê a coragem dessa mulher para vir a público admitir que falou uma besteira do tamanho de um bonde? Onde está o pedido de desculpas humilde e o ofício da AGU exigindo o banimento imediato e irreversível do Instagram? Duvido! Quero ver essa valentia toda na hora de peitar o Mark Zuckerberg e a Meta. Vai lá, Janja! Seja coerente com o seu delírio. Manda bloquear o Instagram no Brasil inteiro. Vai ser um espetáculo maravilhoso? Os influencers petistas, os artistas do Leblon e a militância gourmet do Projac vão simplesmente adorar perder o ganha-pão deles porque a Imperatriz resolveu banir a rede deles por coerência. Mas com a Meta ela não mexe, né? O negócio dela é bater em gamer, em desenvolvedor de software, em estudante e em jovem que usa o Discord para jogar conversa fora e estudar à noite. E é claro que esse tiro monumental no próprio pé não passaria batido. O deputado Nicolas Ferreira viu essa jogada de mestre da nossa primeira desgrama e praticamente enviou um buquê de flores para o Palácio da Alvorada em agradecimento. Faltando pouquíssimo tempo para as eleições, com o eleitorado jovem já com os 2 pés atrás com o governo das taxas infinitas, o PT resolve mexer exatamente no vespeiro de dezenas de milhões de jovens que só queriam usar o aplicativo em paz. O Nicolas não teve piedade e deu o troféu de ouro da oposição para quem realmente merece. Dá uma olhada no estrago. Da nossa camisa 10 e faixa aqui, a Janja, que acaba de, através da sua influência, derrubar as lives no Discord. É um apelo que eu faço. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar instrumentos para isso acontecer, ministro. E segundo a lógica da esquerda, você sempre tem que derrubar a plataforma no núcleo criminoso, né? Então, se for assim, nós vamos ter que proibir faca também. Faca mata gente. Nós vamos ter que proibir o Instagram também, porque o Instagram também tem lives e postagens criminosas. Nós vamos ter que proibir os carros também. Carro também usa para poder matar gente. Então, assim, inacreditável que você derruba as lives do Discord, mas não tem nada para poder combater o criminoso. Mais uma vez, obrigado, Janja, porque o eleitorado jovem desse país vai amar. Uma salva de palmas para a Janja. Muito obrigado, Janja! Nossa vez! Sensacional! É isso! A Janja é, sem sombra de dúvidas, a nossa camisa 10 e faixa, jogando com a camisa da oposição e fazendo gol contra de bicicleta toda a santa semana. Repare na genialidade da lógica progressista tupiniquim. Se um psicopata comete um crime usando uma ferramenta, a solução do cérebro de geleia da esquerda nunca é identificar, julgar e prender e apodrecer o criminoso na cadeia. Não! A solução genial deles é punir, perseguir e banir a ferramenta, usada por milhões de pessoas inocentes. É uma linha de raciocínio tão brilhante que, se a gente aplicar até as últimas consequências, o governo vai ter que proibir a venda de facas de cozinha para erradicar os homicídios, proibir o garfo para acabar com a obesidade, banir os carros para zerar os acidentes de trânsito e, quem sabe, proibir o oxigênio. Afinal de contas, todo bandido respira antes de assaltar alguém. A senha estatal é tão tosca que prefere castigar 100 milhões de usuários honestos do que trabalhar de forma séria para punir o marginal. Eles não querem resolver a criminalidade, eles querem o pretexto perfeito para controlar o fluxo de informação e decidir o que você pode ou não ver na tela do seu celular. Mas o nível do absurdo escalou tanto, a aberração jurídica e política ficou tão escancarada que nem a máquina de passar pano oficial da Rede Globo conseguiu conter o vazamento. Senhoras e senhores, preparem a pipoca e o calmante, porque nós testemunhamos um verdadeiro milagre da natureza na televisão aberta. O jornalista Guga Chucro, digo Chakra, que passou anos em coma profundo relativizando os arroubos autoritários da República, simplesmente acordou do transe.
O homem entrou em curto-circuito ao vivo e confessou com todas as letras a vergonha internacional em que o Brasil foi jogado. Solta esse momento histórico da TV brasileira. É importante notar que todos os países que proíbem o Discord, dos quais você citou, tirando-os por restrição de idade, que aí é uma outra questão, mas que proibiram totalmente, são regimes ditatoriais ou regimes liderados por autocratas, né? A Turquia ali do Erdogan, onde o principal líder da oposição, Ekrem İmamoğlu, que foi prefeito de Istambul, está preso sem ter cometido absolutamente nenhum crime. Jornalistas são presos, inclusive membros do judiciário são presos, acadêmicos, tudo. Você tem ditaduras muito conhecidas como a da Rússia, do Irã, Emirados Árabes, da China. Então, o Brasil se junta a esse bloco de países, o que chama a atenção no mínimo, né? Você estar ao lado dessas nações. Nenhuma nação democrática bloqueou o Discord até agora, bloqueou totalmente essa rede social. E eles têm os argumentos ali de que é complicado mesmo, como vai monitorar o tempo todo. Eu acho que deve ser levado em consideração, quer dizer, uma medida bastante dura a tomada pelo governo brasileiro nesse momento, que, insisto, se diferencia de todas as nações democráticas e alinha o Brasil com regimes ditatoriais. Que espetáculo, meus amigos! Podem aplaudir de pé! Palmas para o Guga! Aleluia, irmãos! O homem finalmente acordou de um sono criogênico de anos, juntou Lé com Cré, fez uma sinapse básica e descobriu a tabuada elementar da geopolítica. Se apenas ditaduras teocráticas e autocracias sanguinárias banem o Discord e o governo brasileiro quer banir o Discord, adivinhem só no que o Brasil acabou de se transformar? Num regime autoritário de terceiro mundo governado por aspirantes a ditador de República de Bananas. Não tem como desenhar mais claro do que isso. Hoje eu venho aqui falar de um assunto muito sério, o Discord. Nós chegamos a um ponto tão degradante e bizarro da história nacional, em que uma primeira desgrama, que deveria estar cuidando de qualquer coisa irrelevante e que não tem mandato, cargo, voto ou legitimidade constitucional, senta na cadeira do poder e, com a caneta da vaidade, coloca o bananinho na mesma mesa de jantar da China, da Rússia e do Irã. É esse o clube seleto que agora nos acolhe. O eixo dos países onde a internet é vigiada, onde o cidadão é tratado como gado e onde burocratas inseguros decidem o que a população pode jogar, falar ou ouvir. É a grande mídia que passou os últimos anos batendo palma para todo e qualquer avanço do autoritarismo com a desculpa furada de proteger as instituições. Agora começa a sentir a coleira de ferro apertando o próprio pescoço e olha com cara de espanto para um monstro que ela mesma ajudou a alimentar com tanto carinho. É isso, meus amiguinhos. Se você ainda tem o direito de clicar na tela sem precisar de autorização ministerial, aproveita enquanto a internet ainda funciona, esmaga esse botão de like com força, se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo naquele grupo da família para ver se o pessoal acorda de vez desse pesadelo. Eu vou ficando por aqui antes que a nossa Bob Esponja do Planalto passe de apito na boca e mande a AGU suspender o meu canal por correr no corredor da internet. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima loucura do nosso manicômio tropical. Fui!